A gente tem aqui, cadê? A gente tem a relação das espiras do primário com a relação das espiras do secundário, certo? Ok. Essa divisão do primário com o secundário me dá uma relação de transformação. Então, e essa relação de transformação também é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Certo? Então, quer dizer que esse N1 sobre N2 é igual a esse V1 sobre esse V2. Ficou claro isso, né? Aí eu também tenho que a corrente, no caso eu mostrei para vocês antes, que a corrente do secundário dividido pela corrente do primário me dava igual a A. No caso, me daria um N1 sobre N2, que seria o caso o primeiro caso, né? N1 sobre N2. Mas como na corrente, pelo circuito magnético, pela análise do circuito, a gente viu que ela é o inverso, então a gente sabe que essa corrente I1 sobre essa corrente I2 ela é o inverso. No caso, se a gente inverter a equação, o I2 sobre o I1, ele vai sim me dar o A. Só que ele está relacionado com o número de espiras e a tensão do primário e o número de espiras e a tensão do secundário. Certo? Ainda não, mas pode prosseguir. Tá bom. Qualquer Ah, coisa, pode pode falar explicar de comigo novo? depois que eu explico. Explicar de novo? Aham, Qual parte? Essa parte? toda. Eu tava aqui não, tinha saído aqui. Não peguei no começo não. Ah, então eu posso explicar depois para tu, para não ter que atrasar tanta aula. Pode ser. Não Pronto, esquecer. pronto. Depois você me lembra de explicar para você que eu explico certinho. Aí eu volto, no caso, né, para explicar. Aí essa parte do Professora, transformador. Oi? professora, desculpa aí, não tem como fazer nenhum exemplo aí com números. Vou fazer um desenho aí de um transformador aí, nessa mesma base que a senhora está fazendo, mas sendo números, para a gente pegar melhor. Deixa eu colocar no exemplo que eu coloquei aqui. Aqui. Tem um exercício aqui que eu tinha colocado, depois de ter explicado tudo, né? Vamos lá. Determine o número de espiras do primário, ou seja, ele quer saber o N1 de um transformador com 180 espiras no secundário. Ele me dá o número de espiras do secundário e quer saber o número de espiras do primário. Como eu tenho essa relação, como eu tenho essa relação aqui, eu falei que o número de espiras com a tensão, ele está relacionado primário com primário, secundário com secundário. Ou seja, isso que eu marquei aqui, que está dentro do quadradinho, me daria aquele A. Seria igual àquele A. Que é justamente isso aqui que eu coloquei aqui em cima. Aí, ele me diz que o número de espiras do secundário é 180. E ele também me fala que a relação de tensão é de 120 para 12. Ou seja, no primário eu tenho 120 e no secundário eu tenho 12. Fazendo essa divisão, de 120 por 12, eu descubro que a minha relação de transformação é igual a 10. Então, quando eu pego o número de espiras que eu tenho no secundário, sabendo que a relação de transformação é 10, então eu já posso diretamente multiplicar esse número de espiras do secundário pelo, pela minha relação de transformação. No caso, como eu tenho 180, eu multiplico por 10, que é a minha relação de transformação, e fica 1.800 espiras. Só que, se você não pensar dessa forma e querer fazer tudo certinho, explicadinho, exatamente o que eu fiz aqui embaixo. Eu tenho uma relação, eu tenho uma fórmula, já uma fórmula dada, tenho ela, e eu quero saber o número de espiras do primário. Ele me pergunta o número de espiras do primário. Então, eu destaco o N1, seria o que eu quero, e faço a manipulação matemática. Ou seja, esse N2, como ele está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando para cá, que é o que eu coloquei aqui. Aí eu tenho uma relação de tensão aqui, V1 sobre V2, que no caso
Esse aqui seria 10, que é a relação de transformação, multiplicado pelo número de espirais do secundário, que foi o que ele me disse aqui. Então, eu tenho que 120 sobre 12 é multiplicado por 180. Ou seja, isso aqui é igual a 10, que é igual a A, que é igual a A, multiplicado pelo número de espiras do secundário. Ou seja, o número de espirais do primário é 1800. Entenderam? Eu entendi a parte do cálculo. Agora, tipo assim, um conceito. Mais ou menos. Esse N1, N2, tipo assim, voei aqui. N1 é o número de espiras do primário. Quando a gente tem esse termozinho 1 e 2, 1 seria primário, 2 seria secundário. Aí quando eu falo N é o número de espiras. No caso, o número de espiras que eu tenho, primário e secundário. V seria a tensão e, no caso, I seria a corrente, normalmente, né? Aí, nesse caso aqui, desse exemplo aqui, desse transformador, desse cálculo transformador, vocês me diriam que ele é o quê? Ele é um elevador, ele é um abaixador ou seria um isolador? Isolador. Isolador, Não, Abaixador. 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 Qual, Joyce? Mostra aí qual foi que você perguntou. Qual o tipo de transformador que eu estou mostrando aqui nesse exemplo, no caso? Ele tem essa relação de transformação das tensões aqui, já está explícito para a gente qual seria o tipo de transformador, no caso. Transformador, elevador, é só quando é 220, 220, né? Não, 220, 220 seria um transformador isolador, porque a relação de tensões dele seria igual. A tensão de entrada, no caso, seria igual à tensão de saída. Então, a função dele seria, no caso, proteger esse circuito de entrada pelo circuito de saída. Um elevador seria, no caso, nesse exemplo aí que eu estou mostrando, seria, no caso de um transformador, 12 volts por 120. A tensão de entrada dele seria 12 e ele iria elevar essa tensão para 120. Então, ele está elevando a tensão de entrada. Certo? Posso voltar lá agora? Ok. Aqui. Aí aqui eu mostro uma outra forma de analisar esse circuito sem ser... Como eu mostrei, né? No caso, a gente tem essa carga e essa carga tem uma impedância, ele tem uma resistência na carga, né? Então, como a gente já viu, a gente sabe, agora a gente sabe que a tensão de entrada multiplicada pela tensão de saída, multiplicada não, dividida pela tensão de saída, que é igual, no caso, a tensão induzida dividido pela tensão induzida do secundário, é igual à relação de transformação. E a gente também sabe que a corrente do primário, dividido pela corrente do secundário, que aqui é como se fosse a corrente da carga, seria o I de load, que eu tinha colocado antes, é igual ao inverso da relação de transformação. Por que seria isso? Porque aqui, como vocês podem ver, seria um macetezinho bom para vocês entenderem. Quando eu tenho a corrente primária em cima, é porque a relação de transformação está ao inverso. Se eu tivesse a corrente do secundário em cima, aí seria igual a relação de transformação. Mas como eu tenho a corrente primária em cima, então a relação de transformação é o inverso. E eu também sei, como eu tenho aqui essa carga, e essa carga tem uma resistência, ela tem uma impedância, aqui é só lei de Ohm. Eu sei que a tensão vai ser igual à resistência, que seria a impedância multiplicada pela corrente que passa por essa carga, que é o I de L. Perfeito.
Aí aqui, nessa equação, a gente viu que o V2, no caso a tensão do secundário, é igual a carga multiplicada pela corrente que passa por ela. Só que a gente também sabe que o V2 está relacionado aqui, ó. Então, se eu coloco o V2 aqui em evidência, eu vejo que o V1 dividido pelo A, ele me dá o V2, que é o que eu transformaria aqui. Tô entendendo? Esse V1 aqui, dividido Joyce, por A. Oi, pode falar. você fala que o V1 dividido pelo A, Sim. não seria pelo E, não? É 1? Não, esse Explica melhor V1, aí. veja. Esse V1 aqui, cadê? Esse V1 é igual a esse A1, certo? Que a tensão induzida é igual à tensão de entrada. E a tensão de saída, no caso a tensão V2, é igual à tensão induzida no isolamento do V2, do secundário. Então, como a gente quer, aqui no caso, a gente poderia relacionar com isso, mas não daria igual, seria igual. Se V1 é igual a esse E1, que foi o que eu expliquei no começo, certo? Aí isso aqui a gente desconsidera, isso aqui é só para mostrar para vocês que é igual. Se usaria aqui no caso, a gente usaria aqui V1 ou E1, seria igual, os dois. Agora melhorou. Agora melhorou. Entendeu? Ou V1 ou E1, que seria igual a A, não é isso? Seria usado, exatamente. Isso que seria usado. Muito bem, muito bem. Pronto. Aí, no caso aqui, a gente não vai utilizar o E1, que seria a tensão induzida. A gente vai utilizar, no caso, a tensão de entrada, que é a tensão que eu conheço. No caso, eu tenho uma bateria de 10 volts, eu conheço que ela é 10 volts. Seria a tensão de entrada. Ô, Joyce, Oi. aí isso em uma pergunta, vamos lá, você coloca uma pergunta e joga essa fórmula aí. Aí a gente aqui iria definir se a gente iria usar o V1 ou o E1, não é isso? Aqui no caso, daria a mesma coisa. Se eu, no caso, uma pergunta, vamos supor, eu pergunto para vocês, qual seria a tensão induzida no primário com a relação de transformação tal, certo? Sim. A tensão induzida seria, no caso, E1. Ou se ele Tensão reduzida. perguntasse, É 1. se ele perguntasse qual o valor da fonte de tensão ou da tensão de entrada de um transformador, seria o V1. Entendeu? Nesse caso, iria usar V1 ou E1 de acordo com a pergunta que você fizer, não é isso? Exatamente. Só Estou que entendendo. como eu conheço o V1 ou o V1, assim, necessariamente o V1, que é o exemplo que eu estou dando aqui, que seria, no caso, uma bateria de 10 volts. Eu sei que a bateria tem 10 volts e é essa bateria que eu vou conectar ao meu transformador. Certo? Essa bateria, quando eu conectar o transformador, ela vai induzir um fluxo magnético que vai me dar essa tensão induzida. Certo? Só que a bateria eu conheço. Isso aqui, vocês têm que lembrar que isso aqui é um transformador ideal. No transformador real, isso muda. Eles não são iguais no transformador real. Aham, estou entendendo. Certo? Mas o transformador real, ideal a gente considera como se fosse igual. Porque a gente não tem as perdas de um transformador. A perda pela resistência do enrolamento, perda por corrente de parasita, esterese. Entendeu? Sei. Aham. Pronto. Aí aqui, nessa equação, a gente vê que o V1 sobre o A, considerando isso aqui, é igual ao V2. Certo? Pega esse V2, substitui aqui, ó. Essa equação de baixo. Tô vendo. Pronto. A gente tem a impedância ZL, que seria a impedância da carga, e tem o IL. Esse L também é relacionado. A gente tem essa equação daqui, que pode colocar, no caso, a nossa função, que está a função da carga, em função desse A, que a gente tem a relação de transformação. Então, se eu passo o IL para cá e o IA para cá, eu tenho que o IL vai ser igual ao I1 multiplicado por A. Mesmo pelos extremos? Meio pelos extremos. Passa aqui para cá, passa aqui para cá. Positivo. Pronto. Vendo isso, a gente tem essa equação. E aqui, no caso, seria
Aqui o V2, a carga, a resistência da carga, a impedância, e aqui o meu IL. Foi o que eu mostrei anteriormente, né? Certo. Aí aqui, fazendo, no caso, pegando esse A, colocando do outro lado, a gente já tem um A aqui, ficaria A ao quadrado, multiplicado pela impedância, e multiplicado também pela corrente. Certo? Só que aqui, para simplificar mais ainda, a gente diz que essa multiplicação aqui de A ao quadrado com Z de L, a gente chama de Z de L'. Samuel, tu vai amanhã, Samuel? A gente chama de ZL'. Aí, esse ZL', para poder ficar de uma forma simplificada, né? A gente fala que o V1 é igual a esse ZL', que é justamente isso aqui, multiplicado pelo I1, que veio dessa equação aqui, certo? Aí, no caso, esse ZL' está aqui. Quando eu passo a corrente dividido pelo... A corrente aqui dividindo, fica o V1 do primário, dividido pelo a corrente do primário, é igual a ZL'. Por que eu faço isso? Por quê? Por quê, então? Por quê? Dessa forma, desse jeito que eu escrevi aqui, eu consigo relacionar a carga que está no secundário com a tensão de entrada e a corrente de entrada. Sem ter que fazer análise de espiras, análise de tudo. Tem que fazer mais fáceis, entendeu? Então, se eu sei que é um transformador 220 por 110, eu sei a relação de transformação dele, que seria o A. E eu sei, no caso, a questão mudaria o valor da impedância da carga. Então, se eu tenho a relação de transformação e eu tenho a impedância da carga, eu tenho o ZL. E se eu tenho o ZL aqui, ou aqui, né, no caso, eu posso, no caso, se eu tenho uma fonte de tensão do primário, eu posso achar a corrente. Ou se eu tenho a corrente do primário, eu posso achar a fonte de tensão. Sem ter que fazer aquele espaço. Isso é uma outra forma de analisar. Pode fazer tanto assim, como daquele outro jeito que eu mostrei. E no caso, seria aqui, assim. Pode fazer tanto assim, como do outro jeito. Entenderam? Aí fica a critério de vocês, de como vocês estão mais acostumados a fazer, ou a questão, se a questão só der tensão e corrente, uma só, não der as duas, enfim, para não ter que fazer tudo, se ele não der espiras, depende muito da questão, certo? Porque aqui vocês podem ver que ele não dá o número de espiras, dá tensão secundária, pode falar. Professor, a distância do fio. Oi, pode falar. A distância do fio influencia no campo magnético? Então, nesse caso aqui do transformador real, ele não influencia porque a resistência do fio ela é desconsiderada. Então, a distância do fio, pela lei de Ohm genérica, né, a lei de Ohm que a gente conhece, a primeira lei de Ohm, ele fala que a distância do fio é dividida pela resistividade multiplicado pela área, ele dá a resistência do fio. Só que como aqui a gente desconsidera a resistência do fio, então não importa a distância dele, no caso. Beleza. Certo? Aí aqui, dessa forma, como eu falei, a gente consegue relacionar a carga com a tensão de entrada e a corrente de entrada, desconsiderando, no caso, essa parte toda aqui, magnética do transformador. Então, a gente tem que a tensão de entrada pela corrente vai dar igual a essa carga ZL, que seria A ao quadrado vezes ZL. Que esse A ao quadrado seria, no caso, a relação de transformação ao quadrado. Entenderam? Positivo. Então. Aí aqui a relação entre as potências do transformador. Eu sei que a potência instantânea do transformador, a potência instantânea, no geral,
ela me dá, que é a tensão multiplicada pela corrente. Tanto no primário quanto no secundário isso vai ser igual, então não muda em nada. E a gente sabe também, já falei, que a relação de transformação V1 do primário sobre V2 do secundário vai ser igual a essa relação de transformação, que é esse A. Então, sabendo disso, a gente tem aqui a potência, né? Esse V1 a gente pega dessa parte aqui. Coloco o V1 em evidência, passo o V2 para ficar junto do A lá, dividindo, passa multiplicando, ele se transforma nisso aqui. A vezes V2, que é a tensão de secundário. E esse I1, ele também é relacionado aqui, cadê? Seria, no caso, isso aqui. Que é a mesma relação que eu falei das correntes. Aqui a gente tem a tensão V1 e aqui a gente tem a corrente I1 escrita de outra forma. Correto? Nisso a gente pode falar, no caso, cortando aqui os A's, a gente pode dizer que a potência P1 vai ser igual a menos V2 sobre 2. Porque aqui está aqui V2 sobre 2 e o sinal de menos aqui. Isso implica em quê? Isso implica dizer que as potências, o valor das potências são iguais, só que com sinais diferentes. Por quê? Porque no primário eu tenho uma potência que vai ser fornecida e no secundário eu tenho uma potência que vai ser consumida. Está bem aqui escrito. P1 seria a potência fornecida, P2 seria a potência consumida, com o mesmo valor. Então, toda a potência fornecida vai ser consumida pelo seu secundário. Isso é um transformador ideal. Por quê? Porque o rendimento dele é igual a 1, no caso, que seria 100%. Então, toda a potência que vai ser fornecida vai ser consumida. Ponto. Certo? Ô Joyce, Oi. e por que esse P, aliás, esse menos P2? Por que o sinal de menos? É regra Porque, mesmo? porque, ela, porque pela lei da conservação, toda a potência que eu forneço, ela tem que ser consumida de alguma forma. E como eu tenho uma carga no secundário, essa carga, no caso, que seria uma resistência ou impedância, ela sim que vai consumir essa potência. Que no caso é um componente ativo? É ativo. No caso, ela vai ter uma perca, né? Vai Ela ter vai ter sempre sempre uma consumida, né? tudo que ela for fornecer, ela tem que perder, de alguma forma. Isso, Porque nada se cria do nada, certo? justo, justo. Pronto. Ô Joyce, Ok. Oi. tu poderia ceder pra gente aí para poder entender isso aí, porque matematicamente não dá para entender isso não. Fazer o quê? Fazer o quê? Pode ser igual Como? pode ser número aqui pra gente. Nesse exemplo aí, tá Vamos melhor para ser supor. entendido. Assim, é simples, tipo, vamos supor que você tenha uma, uma tensão de entrada que esteja fornecendo, no caso, a gente tem um transformador que está fornecendo 100 watts de potência, 100 VA de potência aparente, no caso. Aí, essa potência que está sendo, no caso, produzida pelo transformador, ela vai ser consumida por uma carga. Vamos supor que na carga seja, sei lá, uma geladeira, sei lá, uma lâmpada, qualquer coisa assim. Aí esse equipamento que vai estar conectado no secundário do transformador vai consumir 100% dessa potência que está sendo fornecida. Entendeu? Ok, ok. Mas isso no transformador ideal. Não pode esquecer isso. Esse 100% de rendimento, no caso. Porque no transformador real, no motor, enfim, real, no equipamento real, esse rendimento ele cai.
que é justamente também aquela relação do coeficiente de fator de potência, que é 0,8, 0,92, enfim, depende muito. Aí aqui é mais ou menos um resumozinho do que foi visto anteriormente, que seria a relação das tensões com as espiras, das correntes com as espiras, e aqui das potências instantâneas de entrada, que são iguais no caso. Aí que seria uma forma de encontrar, no caso, se eu tenho uma potência, eu encontro a corrente, eu encontro a tensão, dependendo. Correto? O centro, professora, influencia o magnetismo, O quê? o centro do Qual centro? transformador? Não, nesse caso aqui não, no transformador ideal não. Porque nessa construção aqui, desse estudo do transformador ideal, é mais para simplificar todos os cálculos. Então, tudo que for perca, tudo que for tipo, algo que faça dispersar sei lá, do 100% de rendimento, essas coisas, a gente despreza. Justamente essas percas por estresse, perca por corrente parasita, corrente Foucault, essas coisas. A gente despreza tudo para poder simplificar os cálculos e fazer essa relação de transformação. Entendeu? O transformador ideal ele é um caso simplificado de um transformador real. Aqui foi aquele exercício que eu mostrei para vocês já. Aqui tem outro exercício. Para uma carga resistiva de 800 watts, determina as correntes de transformador citado no exemplo anterior. No exemplo anterior, a gente tem o quê? A gente tem a relação de transformação, que é 10, que é de 120 por 12, e com o número de espiras de 180 no secundário e 1.800 no primário. A gente sabe isso sobre o transformador. Agora aqui ele quer a potência, não, ele dá a potência e quer saber as correntes. Então, aqui no caso seria a potência aparente dele, mas a potência aparente, por ser uma carga resistiva, a potência aparente vai ser igual à potência ativa dele, no caso. Porque você sabe daquele diagramazinho de potência ativa, reativa e potência aparente, né? Como ela é uma carga 100% resistiva, ela só tem potência aparente, não tem potência reativa. Só tem potência ativa, no caso, e não tem a reativa. No caso, a aparente seria igual. Entendeu? Eu Porque nunca ouvi isso aí, né, professora? não viu, não? Não. Pelo menos eu não. A gente tem um gráfico dessa forma, assim. Aqui me dá a potência ativa de alguma coisa, né? E aqui, nesse eixo daqui, me dá a potência reativa de um equipamento, de uma carga, enfim, de alguma coisa. E nesse eixo daqui, nessa hipotenusazinha aqui, me dá a potência aparente. Quando ele diz que ele é uma carga resistiva, ele não tem, no caso, não seria nem um capacitor nem um indutor, que teria essa parte de potência reativa. Seria como se fosse um Jorge, imaginário. Oi. essa potência reativa aí, esse número 2 que você colocou em cima, seria, por exemplo, uma rotação? Uma rotação. Seria uma reação de assim, uma reação de um motor, sei lá, de um... Então, eu acho que vocês não estudaram essa parte ainda, mas é quando a gente Hum, estuda a parte de capacitor e indutor. A gente hum, tem, a gente tem essa, no caso, essa impedância, vamos supor, um capacitor, ele tem uma impedância de, sei lá, de alguma impedância, e ele tem essa parte, no caso, nesse eixo aí, ele teria essa impedância em menos para baixo, no caso. Ele teria um valor aqui para baixo, porque ele é entendi. atrasado 90 graus, enfim, tem todo esse conhecimento aí por trás. E se ele Ok. fosse um indutor, ele estaria aqui para cima, porque ele é adiantado 90 graus, certo? Uhum, Aí a potência beleza. aparente, vamos supor, ele tem a parte resistiva, seria a parte ativa, e tem essa parte reativa aqui. Aí a potência aparente, no caso, vamos supor, seria aqui assim, ou seria aqui assim, entendeu? Entendendo. Ficando assim, por alto, né? Como ele é Uhum. uma
aqui no caso desse exemplo é uma carga resistiva, então ele só vai ter essa parte aqui de baixo. Porque ele não é nem um capacitor nem um indutor, ele não tem essa parte de reatância assim. Então essa potência aparente, em vez de vir para aqui para cima, já que ele não tem esse aqui, nesse eixozinho aqui, ele é zero, então toda a potência aparente é igual à potência ativa, que é desse eixo daqui. Deu para entender mais ou menos? Ficou mais ou menos claro Deu para sim. vocês? Pronto. E para poder a gente fazer esse cálculo de corrente, a gente usa a potência aparente, justamente por conta essa composição de componentes de capacitivos e indutivos. Aí aqui no caso seria uma aparente. Então desconsidere isso aqui e imagine que aqui tem um S. Aí essa potência aparente aqui ele já nos dá, né? Que seria no caso 800 VA, porque ela é dada em unidade de volt e ampere. E aqui a potência ativa é nos dada em watts, no caso, né? Aí aqui a corrente do primário seria esse 800 VA dividido por 120. Por que 120? Porque na questão ele me diz, na questão anterior, ele me fala que a tensão do primário ela é 120. Tá aqui. É. E a tensão do secundário é 12. Então, a gente, pela equação, a gente fala que a corrente do primário seria 800, que seria a potência, dividida por 120, que é a tensão do primário. E no secundário é a mesma coisa. 800 a potência dividido por 12, que é a tensão do secundário. Aí, no caso, a gente acha as correntes, que seria 1 e 2, que é 6,67 e 66,67. Aí aqui, uma questão teórica, no caso. O transformador ideal é um modelo com várias simplificações em relação ao transformador real, como inexistência de dispersão do fluxo magnético em volta das espiras dos enrolamentos e indutâncias próprias de qualquer perda de energia. Verdadeiro ou falso? E aí? Ninguém sabe? Aqui no caso... Ô Joyce, Oi. no início da aula você falou que não existe um transformador ideal. Tu lembra que tu falasse isso? Sim, então, na vida real não existe, mas a gente estuda o Hum, transformador real, porque justamente aqui, já respondendo a pergunta, hum. isso aqui, no caso, essa afirmação aqui é verdadeira. É verdadeiro, né? É um modelo que é estudado para simplificar um transformador real, Tô ligado. entendeu? Pra fazer exercício, no caso. É, mais Tem para um fazer exercício, mas é transformador mais só para entender o conceito de como funciona um transformador, nessa parte inicial, assim. um transformador. Beleza. Esse enrolamento. Aí a segunda pergunta aqui, em um transformador, define-se enrolamento primário como aquele que possui o maior número de espiras? Não. Acho que não. Exatamente. Tanto é que existem os transformadores elevadores, abaixadores e isoladores. Então, aquele que possui maior número de espiras no primário em relação ao secundário seria um abaixador. Se fosse o inverso, seria um elevador. E se fosse igual, aí seria isolador. Tá claro? Ok. Aqui, transformador monofásico ideal. Aqui ele fala, ele é ideal. Então ele não é real. É ideal, então a gente vai considerar todos os cálculos que a gente fez aqui hoje. Aí possui um enrolamento primário de 20 espiras e em seu enrolamento secundário 60 espiras. Quando esse enrolador tiver o seu lado primário alimentado em 100 volts, a tensão no lado secundário será de... Aí ele dá a espira do primário, a espira do secundário, a tensão do primário. Aí é só a aplicação direta da fórmula das relações de tensão e espira. Correto? Tá aqui, ó. Só a aplicação dessa fórmula aqui. Como a gente tem a espira do primário e a espira do secundário, a gente já pode tirar a relação de transformação, que seria 1 sobre 3.
Se a gente sabe que na espira do primário eu tenho menos do que na espira do secundário, então a gente já pode analisar e saber que esse transformador é um transformador elevador, porque ele tem menos espiras no primário e mais espiras no secundário. Então, teoricamente, como a gente pode analisar, a gente sabe que no primário, como a gente tem 100 volts e a relação de transformação é 1/3, sabendo que ele é elevador, pela relação de espiras, a gente sabe que essa tensão do primário vai ser multiplicada por 3 no secundário. Justamente para poder provar isso, a gente faz todo o cálculo aqui e comprova que realmente essa tensão do secundário ela vai ser multiplicada por 3 em relação ao primário, por ele ser um transformador elevador. Entenderam? Ok. Aqui mais uma questão. Em um transformador monofásico ideal, também, com relação de espiras NP sobre NS. Que é NP e NS? Espiras do primário sobre espiras do secundário. É igual a 15. Então, ele já me diz qual é a relação de transformação. É igual a 15. Aí, é aplicada no primário a tensão de 240 volts. A tensão do secundário vale, no caso, quanto? Aqui ele não me diz quem tem mais espiras e quem tem menos espiras. Quem tem mais tensão e quem tem menos tensão. Então, eu tenho que fazer, necessariamente, o cálculo todo. Mas como ele fala que a relação de transformação é maior do que 1, então a gente já sabe que esse transformador ele vai ser um abaixador, pelo resumozinho que eu tinha colocado lá atrás. Quando você faz os cálculos, você percebe isso, porque você faz você faz os cálculos aqui, V1 sobre V2, N1, N2, N1, N2 ele já dá, que é 15. Então você já multiplica 15 pelo número da tensão pelo valor da tensão que ele já dá na questão. Já que ele já dá 240, que seria a tensão eu coloquei errado, não foi? Eu coloquei. Acho que eu digitei errado, mas aqui seria, no caso, a tensão do secundário seria 240. Aí ele queria a tensão do primário. A tensão do primário aqui, nesse caso. Seria isso, certo? Eu escrevi errado, só que eu escrevi errado. Eu vou corrigir e vou passar para vocês já da forma correta. Nem percebi. Vou passar para vocês da forma correta. E então, a aula está acabando de novo, né? O programa lá está fechando de novo. E eu acho que eu vou encerrar a aula por aqui mesmo, porque o próximo assunto já seria transformador real. Aí eu já posso dar amanhã para vocês. Se tiver alguma dúvida desse assunto, eu posso voltar. E aí? Ô, professora, a senhora tem alguma dica para dar aí para procurar na internet algum assunto relacionado a isso para estudar por fora? Você pode procurar em qualquer site da internet, no YouTube, essa parte de transformadores. Aí procura transformador ideal. Joyce, Tá. Foi. tu tem mais quantos encontros com a gente ainda? Tem mais 8. Mais 8, né? 7, mais 7.